Olá, meus amigos. Dando continuação à nossa abordagem sobre o crime de tráfico ilícito de drogas, agora com a parte 2, né? Crime que é tipificado, como nós já dissemos no vídeo anterior, no artigo 33 da Lei 11.343 de 2006. Sempre lembrando que todos que nos acompanham através do YouTube podem também clicar em cima do link que aparece na parte descritiva do vídeo para acessarem a sinopse escrita acerca daquilo que nós comentamos aqui, que falamos aqui na gravação, certo? No primeiro vídeo, nós tratamos então da forma simples do delito de tráfico ilícito de drogas, abordando a tipicidade objetiva, abordando a tipicidade subjetiva, abordando também questões relacionadas à consumação e à própria tentativa. Neste vídeo número 2, da parte 2 do crime de tráfico ilícito de drogas, então, eu começo agora falando sobre o parágrafo 1º do artigo 33, que traz tipificadas algumas figuras equiparadas ao caput do artigo. Então, figuras nas quais, quando o agente incide, também incidirá nas mesmas penas estabelecidas, combinadas para o caput. Então, o parágrafo 1º, no inciso 1, trata das questões relacionadas à matéria-prima, a insumo e a produto químico destinado à preparação de droga. Então, é equiparado ao tráfico também quando o agente importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo, guarda, tudo isso de forma remunerada ou ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico que possa ser utilizado, destinado para a fabricação de droga. Então, esta conduta também ela é equiparada ao caput do artigo, incidindo nas mesmas penas do tráfico de drogas. No inciso 2 do parágrafo 1º, nós temos a conduta relacionada a plantas que se constituem em matéria-prima para a produção de drogas. Então, ali a equiparação ao tráfico se dá para quem semear, cultivar ou fazer a colheita sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar de plantas que vão se constituir em matéria-prima para a produção de drogas, como, por exemplo, o cânhamo, para efeitos de produção de maconha, o epadum, para a produção de cocaína, são plantas, então, que constituem matéria-prima para a produção de drogas. Então, quem semeia, cultiva ou faz a colheita dessas plantas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, também incide aí no crime equiparado ao tráfico de drogas do parágrafo 1º, inciso 2. No inciso 3, nós vamos ter a questão relacionada ao local ou ao bem de qualquer natureza de que o sujeito tenha propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância. Então, o inciso 3 envolve utilizar sem autorização ou em desacordo também com determinação legal ou regulamentar, ou consentir que alguém se utiliza. Então, quando ele próprio se utiliza, ou quando ele consente que alguém se utilize ainda que gratuitamente, para fins de tráfico de drogas, de local ou de bem, de qualquer natureza, que ele, sujeito, tenha propriedade, tenha posse, como eu disse, tenha administração, guarda ou vigilância. Então, ou ele utiliza ou permite que alguém utilize esse local ou esse bem
Então ele também incide no crime equiparado ao tráfico ilícito de entorpecentes. E no inciso 4 nós temos agora uma nova figura aí, equiparado também ao tráfico a hipótese de vender ou entregar drogas, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, também sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A quem que se entrega? A agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente, que é uma espécie aí de flagrante esperado. Então, o agente policial disfarçado, já há uma análise preliminar, uma investigação sumária anterior que dá conta de que determinada pessoa pratica conduta caracterizadora de tráfico de drogas ou que envolva matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à fabricação de drogas. E, a partir de uma investigação sobre conduta criminal pré-existente, um policial, um agente policial se disfarça como interessado em adquirir esses produtos e o agente acaba então, a pessoa acaba então vendendo a esse policial disfarçado nestas circunstâncias, seja a droga, seja a matéria-prima, um insumo ou produto químico destinado à fabricação. Então, também essa conduta do inciso 4, ela vai se equiparar ao tráfico de drogas, ainda que no caso específico nós tratemos aí de um flagrante esperado. Em todos esses incisos do inciso 4, que são figuras equiparadas, como eu disse, as penas elas são as mesmas penas cominadas ao caput do artigo 33, ou seja, de 5 a 15 anos de reclusão e depois também de 500 a 1.500 dias multa. Depois, lá no parágrafo 2º do artigo 33, nós vamos ter a forma mitigada em primeiro grau, que ocorre por uma das modalidades apenas de participação. O parágrafo 2º ele fala, então, exatamente em induzir, instigar ou auxiliar alguém ao uso indevido de drogas. Então, o sujeito ele não fornece a droga em si, porque senão ele estaria no caput do artigo, mas ele induz, ele instiga ou ele auxilia alguém a usar indevidamente a droga. Então é uma participação através do ato de indução. O induzir quer dizer, na verdade, despertar a vontade de alguma coisa. Então, quando você induz, você desperta a vontade na pessoa induzida. O instigar, ele significa você incentivar e você estimular. Então, a pessoa já tem essa vontade de forma pré-existente, mas você, a pessoa a pessoa instigadora, ela vai incentivar, ela vai incrementar essa vontade que já existe na pessoa instigada. E auxiliar em direito tem um sentido técnico, né, que é prestar algum tipo de ajuda material. No caso aqui da ajuda, do auxílio para o uso indevido de drogas, poderíamos imaginar, por exemplo, alguém emprestar um cachimbo para uma pessoa fumar crack. Então, não fornece a droga, mas presta um auxílio material para que aquela pessoa consuma a droga. Então, nós estamos aí falando de auxílio. Então, a forma mitigada em primeiro grau não envolve o repasse, o fornecimento da droga, mas sim o ato de induzir, de instigar ou de auxiliar alguém ao uso indevido de drogas.
Neste caso, ela é mitigadora por quê? Porque a pena cominada ela baixa para menos do que a cominada ao tipo penal básico. Então, neste caso do parágrafo 2º, por exemplo, nós temos a pena, então, cominada de 1 ano a 3 anos de detenção e, cumulativamente, também de 100 a 300 dias de multa. Tá? Quando comparadas com as penas cominadas ao caput do artigo, essa pena do parágrafo 2º ela é substancialmente menor. Então, por isso que nós temos aí uma mitigadora, e neste caso uma mitigadora de primeiro grau, porque é a que menos diminui. Porque logo na sequência, no parágrafo 3º, nós temos uma mitigadora de segundo grau, que vai gerar uma diminuição ainda maior da pena cominada, quando se trata de oferta para consumo comum. É o parágrafo 3º do artigo 33. É oferecer a droga para que uma pessoa de seu relacionamento, numa circunstância eventual e sem objetivo de lucro, que quem ofereceu consuma em conjunto, né, com essa pessoa do seu relacionamento a droga. Então é o amigo que oferece o cigarro de maconha para ambos fumarem esse cigarro de maconha conjuntamente. Desde que isso tenha um caráter eventual, quer dizer, algo que não aconteça sempre, e que também não tenha objetivo de lucro. Esses requisitos adicionais, eles são requisitos tipológicos, eles são cumulativos, somatórios entre si. Então, é oferecer droga para uma pessoa do seu relacionamento, um amigo, um parente, uma namorada, um namorado, etc. Então, para a pessoa do seu relacionamento, para consumo conjunto, quer dizer, uma situação em que ambas as pessoas consumam a droga, né? E isso se dando em caráter eventual, que não seja sempre, que não seja uma coisa rotineira, e que também não tenha objetivo de lucro. Então, reunidos todos esses elementos do parágrafo 3º do artigo 33, nós temos uma mitigadora, uma forma mitigada em segundo grau, que vai, então, acarretar uma pena cominada, penas cominadas, né, de 6 meses a 1 ano de detenção, mais 700 a 1.500 dias multa, e ainda com a possibilidade também de cumulação com as penas lá do artigo 28 da própria Lei de Drogas. O artigo 28 trata da posse de drogas para consumo próprio. Então, essa é a mitigadora em segundo grau. Por quê? Porque aqui acarreta uma diminuição ainda maior. Sempre essas gradações a gente mensura a partir do distanciamento que vai tendo daquilo que está combinado ao tipo básico. Então, a que menos diminui é uma mitigadora de primeiro grau, a que mais diminui uma mitigadora de segundo grau. No raciocínio inverso, quando eu tenho qualificadora, a qualificadora que menos aumenta a pena combinada em relação ao tipo básico é uma qualificadora de primeiro grau, que aumenta um pouco mais de segundo grau e assim por diante. Então, aqui a mitigadora do parágrafo 2º é uma mitigadora de primeiro grau, porque é a que menos diminui a pena combinada, e a mitigadora do parágrafo 3º é uma mitigadora de segundo grau, porque é a que acarreta uma diminuição ainda maior da pena combinada. Depois, no parágrafo 4º do artigo 33, meus amigos, nós temos a forma minorada, nós temos ali uma minorante específica, que vai dar origem, então, ao chamado tráfico privilegiado. É uma privilegiadora. Minorante específica e privilegiadora é a mesma coisa, né? Então, nós temos aqui a forma minorada por minorante específica, ou a forma mais comum na linguagem forense, a forma privilegiada, o tráfico privilegiado, no parágrafo 4º do artigo 33, que vai dizer respeito
tanto a hipótese do caput quanto a hipótese do parágrafo 1º. A privilegiadora, ela incide tanto sobre a figura simples do crime, do caput do artigo, quanto sobre aquelas figuras equiparadas que estão, todas elas tipificadas no parágrafo 1º do artigo 33. Então, o que é preciso para que nós tenhamos o tráfico considerado como tráfico privilegiado pela regra do parágrafo 4º? O agente precisa ser primário, quer dizer, não pode ser reincidente, não pode ter condenação transitada em julgado anteriormente à data do fato daquelas condenações que induzem reincidência, então ele tem que ser primário. Tem que ter bons antecedentes, quer dizer, não pode também ter outras condenações que quebrem a boa qualidade dos seus antecedentes, a boa qualidade dos seus antecedentes. Ele não pode se dedicar às atividades criminosas, quer dizer, não pode ser uma pessoa que faça da vida de crime uma rotina, uma atividade rotineira na sua vida. E também não pode integrar organização criminosa. Esses quatro requisitos estabelecidos pelo parágrafo 4º, para nós termos o tráfico como privilegiado, esses 4 requisitos eles são somatórios, eles são cumulativos entre si. Faltando qualquer um deles, nós já não temos mais a figura da privilegiadora, e o tráfico continua, então, incidindo normalmente sem essa minoração prevista no parágrafo 4º, lá, tanto no caput quanto no parágrafo 1º, conforme o caso. Havendo o somatório dos requisitos estabelecidos pelo parágrafo 4º, então, podendo se considerar o tráfico privilegiado, qual a consequência disso? Uma minoração da pena, que vai variar de 1/6 até 1/3, conforme determina exatamente o parágrafo 4º. Essa minoração ela vai ter, por certo, uma impactação na terceira fase da dosimetria. E vai ter uma outra importância, porque vai retirar o caráter de hediondez, tanto do parágrafo 1º tanto do caput quanto do parágrafo 1º, segundo o entendimento doutrinário quase que pacificado hoje. Muito bem. Nós ainda temos, meus amigos, as formas majoradas do delito de tráfico de drogas, que vão nascer da combinação do artigo 33 com o artigo 40, também da Lei 11.343. Então, todos aqueles incisos que nós temos lá no artigo 40, são 7 incisos, quando combinados com o tráfico, eles vão dar ensejo aí a uma majoração de pena estipulada entre 1/6 e 2/3 também a ter efeito operado na terceira fase da dosimetria. Então, quais são as hipóteses de majoração que nascem da combinação do 33 com o artigo 40 da mesma lei de drogas? As hipóteses, primeiro, no inciso 1, a hipótese da transnacionalidade do tráfico, Então, quando houver indicativos pela natureza, pela procedência da substância, pelo produto apreendido, enfim, quando houver algumas circunstâncias que evidenciem a transnacionalidade do tráfico. É a hipótese do inciso 1, tráfico feito de um país para outro. Também, no inciso 2, também é majorante específica, a questão relacionada ao traficante ser uma pessoa que se prevalece da função pública, ou que esteja no desempenho de uma atividade, de uma missão de educação, ou no exercício do poder familiar, guarda ou vigilância. Então, quando houver alguma dessas figuras, a utilização da função pública
ou desempenho de missão de educador, ou no exercício do poder familiar, ou no exercício de guarda ou de vigilância, e se valer de alguma dessas circunstâncias para o tráfico, também aí temos uma majorante, a majorante do inciso 2 do artigo 40. No inciso 3, nós temos aí a questão relacionada ao local onde o tráfico ele é praticado. Então, se a infração, se o tráfico tiver sido cometido nas dependências ou em imediações de estabelecimentos prisionais, estabelecimentos de ensino, são vários aqui, ou hospitalares, em sedes de entidades estudantis, de entidades sociais, culturais, recreativas, esportivas ou beneficentes, também dentro ou nas imediações de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se localizam espetáculos ou também se realizam diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento para dependentes de drogas ou de reinserção social, né, comunidades terapêuticas, por exemplo, e de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos. Quer dizer, em todos esses locais mencionados no inciso 3, dentro deles ou nas imediações, também teremos aí hipótese de majoração da pena. O inciso 4 nos trata da questão relacionada à violência ou grave ameaça, ou emprego de arma de fogo, ou de qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva, né, como um método utilizado para a prática do delito de tráfico. Então, quando o crime tiver sido praticado exatamente com violência, com grave ameaça, com emprego de arma de fogo, ou qualquer processo que envolva a intimidação de um número difuso de pessoas, de uma certa coletividade, uma comunidade, então nós teremos aí também uma outra hipótese de majoração, nesse caso a majoração do inciso 4 do artigo 40. No inciso 5 nós temos a hipótese do tráfico realizado entre estados da federação, então tráfico interestadual, ou entre estes, ou entre algum estado e o Distrito Federal. Então, porque o Distrito Federal, na verdade, ele não é estado. Então, já há, por exemplo, lá no furto e lá no roubo, algumas circunstâncias de caráter de qualificação ou de majoração de pena, em que fala só furto, que o produto venha a ser levado para outro estado, a mesma coisa no roubo, e aí esqueceram do Distrito Federal. Então aqui não, aqui essa distorção não ocorreu, porque aqui há uma previsão de estados entre si, tráfico interestadual de estados entre si, ou entre algum estado e o Distrito Federal. Então também vai caracterizar, em linhas gerais, quando o tráfico ele é feito entre unidades da federação. Também caracteriza a majoração aí da pena. O inciso 6 do artigo 40, né, fala que também é majorante quando o tráfico envolver ou visar a atingir criança, a atingir adolescente, ou a quem tenha, quando a vítima tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a sua capacidade de entendimento ou a sua capacidade de autodeterminação. Então, em todas estas hipóteses, né, quando você, de forma geral, que está escrito no inciso 6, quer dizer, quando o tráfico envolver ou visar atingir uma pessoa inimputável, criança, adolescente, ou que por qualquer motivo tenha aí uma diminuição ou uma supressão da sua capacidade de entendimento ou determinação, um inimputável ou, eventualmente, um semi-imputável. E o inciso 7 ainda fala também que envolve majoração para quem financiar ou para quem custear a prática do crime de narcotráfico. Também teremos aí a incidência da majorante do artigo 40, neste caso do inciso 7, para o financiamento ou para o custeio
do narcotráfico. A consequência jurídica, então, de qualquer um dos incisos do artigo 40 é uma majoração de pena que vai de 1/6 até 2/3 da pena, a incidir, como nós sabemos, como toda majorante, na terceira fase da dosimetria. Temos ainda, meus caros, algumas anotações adicionais aqui que também são importantes em relação ao crime de tráfico ilícito de drogas. Primeiro porque ele é um crime equiparado a hediondo, ou hediondo lato sensu, como também se costuma chamar. Ficaríamos com hediondos stricto sensu, aqueles do do artigo 1º da Lei 8.072, e lato sensu, aqueles do artigo 1º, mas também o tráfico ilícito de entorpecentes, a tortura e o terrorismo, né? Então, o tráfico de drogas, o tráfico ilícito de drogas é um crime equiparado a hediondo, ou hediondo lato sensu, como queiram, com base no que diz o artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal, e isso também é reproduzido pelo artigo 2º caput da Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072 de 1990. Mas não são todas as figuras do artigo 33. Apenas o caput e o parágrafo 1º que tem essa pecha de hediondez, segundo a jurisprudência reinante nos nossos tribunais. Tá? Então, firmou-se o entendimento de que tanto as duas figuras mitigadas, né, lá do parágrafo 2º e do parágrafo 3º, quanto a figura privilegiada do parágrafo 4º, essas não têm a característica, né, a pecha da hediondez. Mas que tanto o caput quanto o parágrafo 1º, então, a forma simples do delito, assim como as formas equiparadas lá pelo parágrafo 1º, estas sim constituem crime hediondo lato sensu ou crime equiparado a hediondo, conforme dissemos. E a base legal é exatamente essa, é o inciso 43 do artigo 5º da Constituição e o artigo 2º caput da Lei 8.072, que é a Lei dos Crimes Hediondos. Uma anotação importante também relativa à materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas, diz respeito à prova material do crime, aquilo que vai dar ensejo à existência do crime, a prova da existência do crime. Então, quando a droga ela é apreendida, provisoriamente a materialidade ela é demonstrada através de um auto de constatação, feito pelos próprios policiais no próprio ambiente policial. Esse auto de constatação, assim que a droga é apreendida, ele tem que ser lavrado para demonstrar que aquela substância ela tem uma aparência de drogas, né? Existem alguns testes básicos que são feitos, como o teste do odor, como o teste da aparência externa da substância, né? Enfim, há algumas possibilidades que são feitas em termos de constatação preliminar. Então, esse auto preliminar de constatação, em um primeiro momento, ele serve para o Ministério Público denunciar a pessoa, o traficante, por conta exatamente de ser admissível como uma materialidade provisória, digamos assim, da ocorrência do crime, de que aquela substância apreendida, de fato, se trata de uma droga ilícita ou de uma droga lícita, mas traficada em condições que contrariam a lei ou regulamento. Posteriormente, no curso da instrução probatória, é preciso que venha, no entanto, a prova definitiva da materialidade, que se dá através de um laudo químico-legista, né, que deve demonstrar, aí sim, através dos testes químicos que são procedidos pelo Instituto Geral de Perícias, né,
ou por quem suas vezes o faça, enfim, o laudo químico legista definitivo que venha demonstrar a presença do princípio ativo que se enquadre naquele rol de proibições ou de regulamentações estabelecido pela Portaria 344 de 98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária, que é exatamente a norma complementar que preenche a lacuna dos crimes de drogas, aí, especialmente do tráfico, com o rol das substâncias que são proibidas ou que são controladas para este efeito. Então, ali que deve, nesse laudo definitivo, esse laudo químico legista, feito por técnicos do Instituto Geral de Perícias ou por quem suas vezes o faz, ele tem que comprovar, tem que demonstrar quimicamente a presença do princípio ativo proibido ou controlado, conforme o caso. Por exemplo, né, o tetrahidrocanabiol, lá da maconha, o famoso THC, o cloridrato de cocaína, que vai estar presente na cocaína, no crack, o cloreto de etila, que vai estar presente lá no lança-perfume. Então, são substâncias que são proibidas e cuja presença naquele produto que foi apreendido, esses princípios ativos devem estar quimicamente comprovados, e é isso que demonstra, então, a materialidade relativa ao crime do tráfico de drogas. Então, recapitulando essa parte da materialidade, porque ela é muito importante, provisoriamente, para efeitos de denúncia, basta o auto de constatação, que é uma materialidade provisória. Para fins mais adiante de condenação, é preciso que a materialidade tenha uma prova definitiva, e esta prova, como eu disse, é o laudo químico legista, que comprova a presença do princípio ativo dentre aqueles que estão proibidos ou controlados, lá conforme a Portaria 344 de 98 da Secretaria Nacional de Vigilância Sanitária. Como é que se dá a prova da traficância? Como é que eu sei que quando eu apreendo droga com alguém, que aquela droga se destina ao tráfico, eventualmente se aquela droga vai se destinar ao consumo da própria pessoa? Na verdade, não há um método para isso pré-determinado, não há uma metodologia. Muita gente pensa que até quantidade X caracteriza consumo, a partir da quantidade X para frente vai caracterizar tráfico, mas a situação não é bem essa, não é assim que funciona. Existe uma série de elementos que precisam ser analisados, às vezes até uma quantidade maior pode, não é que possa sempre ocorrer, mas pode que uma quantidade até um pouco maior de droga seja para consumo, uma pequena quantidade seja para tráfico. Então, nós temos um parâmetro que está estabelecido pelo parágrafo 2º do artigo 28 da Lei 11.343, que traz uma orientação do que deve ser utilizado para se tentar, na medida do possível, se fazer essa definição. O parágrafo 2º do artigo 28, ele diz exatamente isso, né? Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Então, às vezes, o sujeito é preso em flagrante com 2 ou 3 pequenas porções de droga, num local tipicamente de comércio, já previamente embaladas para a venda. Às vezes, no local é apreendida uma balança de precisão, que é um instrumento utilizado para fazer exatamente a pesagem e a separação das drogas em porções. Às vezes apreendido um volume, o sujeito foi apreendido lá naquele local, tinha pouca droga, mas tinham 5, 6 aparelhos de telefone celular, ou 5, 6 relógios de origem inexplicada, que não tem uma explicação lógica, plausível do porquê de estarem ali, né?
sinal que provavelmente aqueles objetos foram trocados ou foram retidos em troca de drogas, enfim. Então, todas estas variáveis, né, o local, se é um local que já costumeiramente, por vigilância, por campanas, se tem conhecimento do entra e sai de pessoas, do entra e sai de usuários de drogas, se é um local propício para esse tipo de comercialização, se o agente tem uma quantidade de patrimônio que não condiz com as suas condições de ganho. Então, há uma série de elementos que precisam ser analisados, uma série de variáveis que precisam ser analisadas em relação ao fato concreto, para que se defina exatamente qual a destinação daquela droga que eventualmente seja apreendida. Se ela é uma destinação para uso pessoal ou se ela é uma destinação para fins de tráfico. É claro que a tendência é que uma menor quantidade seja mais focada na ideia de consumo pessoal e que uma maior quantidade seja para fins de tráfico. Mas a questão da quantidade é apenas uma das variáveis que o juiz irá analisar. Todas essas variáveis mencionadas no parágrafo 2º do 28 e ainda outras que eventualmente não estejam aqui expressas, mas que gerem o convencimento de que a droga se destinava ao tráfico, podem ser utilizadas pelo juízo para a sua fundamentação em uma decisão que reconheça a presença, no caso concreto, do crime do artigo 33. Certo, meus caros? E, por fim, em todas as formas do artigo 33, né, do tráfico ilícito de entorpecentes, seja na forma simples do delito, lá do caput, seja na forma equiparada do parágrafo 1º, nas formas equiparadas, né, do parágrafo 1º, seja também nas formas mitigadas do parágrafo 2º e do 3º, seja na privilegiada do parágrafo 4º, ou seja na majorada, na combinação com o artigo 40, em todas as formas tipológicas possíveis em relação ao tráfico de drogas, ele é sempre de ação penal pública incondicionada. Então, o Ministério Público, havendo lá a prova do crime e os indícios suficientes da sua autoria, enfim, havendo justa causa, né, o Ministério Público pode oferecer a denúncia e dar início, né, com a oferta da denúncia, deflagrar aí a ação penal pública incondicionada. Tráfico de drogas, em qualquer das suas modalidades, é crime de ação penal pública incondicionada. É isso, meus caros, então, sobre o crime de tráfico de drogas, os aspectos da estrutura tipológica, os aspectos mais importantes relacionados ao crime. Até o nosso próximo vídeo. Um abraço a todos.